que a gente fala em ciências versus pseudociência, isso me dá uma incomodada, porque parece que a gente está dando o mesmo peso para as duas coisas. Mas eu li na BBC uma entrevista que me deixou um pouco mais tranquila em relação a isso. O professor da Universidade de Princeton, o Michael Gordon, ele diz que a fronteira entre ciência e pseudociência nem sempre é assim tão clara, porque a ciência é muito dinâmica. Ele lembra, por exemplo, que a deriva dos continentes era uma ideia assim, completamente marginal, e hoje é o básico da geofísica. E, por um outro lado, a astrologia já foi considerada ciência. Ele acredita que as pseudociências são inevitáveis e que a gente precisa falar delas, abordá-las de forma pragmática. Ana, você concorda com isso? A gente nunca vai se livrar aí desse limiar entre uma coisa e outra? Olha, eu acho que sim, porque, como foi falado, a ciência ela vai evoluindo, né? Ela vai mudando, ou seja, uma coisa que está sendo estudada hoje, ela pode ser muito bem consolidada ou muito bem refutada. E aí, a partir desse ponto, que não tem mais evidência para se embasar algum pensamento, algum conhecimento, a partir desse ponto, se algum grupo de pessoas continuar falando, não, vamos continuar, isso daqui é interessante, isso daqui é legal, a partir daí que ela se propõe a se embasar numa coisa que não é evidência científica, aí sim ela começa a ser pseudociência. Por exemplo, uma coisa que foi muito estudada já, como ciência mesmo, é homeopatia. Homeopatia, ela tem 200 anos de estudos científicos por aí. Então, ela foi devidamente estudada. Mas a partir dos dados que a gente tem hoje, a gente continua falando assim, nossa, homeopatia cura doenças. Aí a gente já está indo no campo de estou negando o corpo de evidências que a gente tem até hoje. E um pouco mais aí sobre essa abordagem pragmática do professor Gordon. Ele divide as falsas ciências em dois grandes grupos. Exatamente como você disse, Ana, as nocivas, né, que é aquilo, está colocando em risco, e as inócuas. Por exemplo, ser anti-vacinas é nocivo. Uma ameaça à saúde pública. Negar as mudanças climáticas entra aí nesse mesmo pacote. Agora, acreditar em terra plana não afeta a vida de ninguém, além só do maluco terraplanista mesmo. E por que essa divisão? O professor diz que os cientistas têm um limite de tempo e energia, então tem que escolher qual pseudociência eles vão combater. É aquilo da nossa vida mesmo, tem que escolher nossas batalhas. E o que você acha disso, Pirula? Você perdeu tempo já tentando refutar alguém ou deixou esse negócio para lá? Olha, eu posso dizer que eu discordo do professor Gordon, de alguma maneira, porque, bom, a minha área é a biologia nasce com negacionismo, porque a base teórica da biologia é a evolução, e você já tem um grupo extremamente estruturado e coeso de pessoas que negam a evolução, por motivos religiosos, essencialmente, e se você nega por motivos religiosos, a gente não pode dizer que isso é uma pseudociência, é só uma negação. Mas a partir do momento que você cria o que eles chamam de ciência da criação, entre aspas, tal, não sei o quê, aí você entrou na pseudociência. E as pessoas podem dizer, eu não estou nem aí se o padeiro acredita em Adão e Eva, e costela, ou se ele acha que o homem veio do macaco. Eu não estou nem aí se o motorista do Uber que me buscou acha isso ou aquilo, entendeu? Se a Terra é plana, se ela é redonda. Isso não vai mudar a minha vida. Muda, porque é um efeito em cadeia. E aí eu digo pela minha experiência, as pessoas que tendem a ser... seguir o pensamento não científico para coisas inócuas, entre aspas, são as mesmas que vão seguir esse mesmo pensamento para coisas que podem ser mais, digamos assim, mais prejudiciais na prática. Então, se você for pegar o terraplanista, essencialmente, o terraplanista é anti-vacina. Nega a mudança climática. Afinal de contas, o que vai mudar na mudança climática? Né? O domo vai esquentar, né? Sei lá, o que eu vou colocar? Vai ligar um foguinho embaixo da pizza. Né? Enfim, essencialmente você tem uma negação, um combo de negação. Vocês podem ver
quais são os núcleos, aqui no Brasil, pelo menos, ou no mundo mesmo, em que você teve mais negação de vacina, mais defesa de cloroquina, sempre pessoas que já negavam ciência antes, já era em combo. Né? O Bolsonaro, o único projeto que ele aprovou na vida foi para o uso compassivo da fosfetanolamina, que era um medicamento não, era um composto colocado numa cápsula, numa pílula, que foi apregoado, né, alardeado como sendo a cura de todos os cânceres do mundo, né, e todo mundo do meio científico falando, não é assim que funciona, olha, não dá para você afirmar isso daí baseado em evidência anedótica, sabe, o pessoal que se curou pode não ter se curado, ou pode ter sido outra coisa, né, quem não se curou morreu, você não vai entrevistar quem não se curou, enfim, todas essas coisas. O Bolsonaro, para variar, né, aquele ser brilhante, conseguiu ali ir na onda, que estava, inclusive, uma onda extremamente, como se fala, emocional, né? O pessoal entrou num frenesi por causa dessa pílula do câncer aí, que hoje ninguém fala mais nada, né? E por isso ser contra a pílula do câncer era pedir para tomar porrada. Né? Tanto é que eu acho que a Ana ainda não trabalhava com divulgação científica na época, mas todo mundo que falou mal da fosfetanolamina ganhou sua ameaçinha de morte, ganhou ali o seu doxing ali, alguma coisinha assim. Então, quer dizer, você teve sim uma coisa pesada. E aí, quando você vai ver hoje, por exemplo, quem que nega cloroquina? Quem que nega? Os criacionistas são quem? Entendeu? Eles estão de qual lado? Eles são essencialmente republicanos lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil são essencialmente todos bolsonaristas. O pessoal que nega a mudança climática também está tudo ali no mesmo combo, né? Porque a mudança climática é coisa de comunista, tá, não sei o quê. Então, tudo vai no mesmo balaio. Então, para mim, não existe pseudociência inofensiva. Não existe. Isso é um engodo, é uma ilusão, só porque, momentaneamente, aquela pseudociência sozinha pode não gerar nenhum tipo de problema, mas é porque é o jeito de pensar. Você começa a pensar daquele jeito, aí qualquer teoria da conspiração vale. E aí aquilo parece, sabe, você não consegue aprender a separar o joio do trigo, a observar de maneira crítica, a analisar as evidências. Você começa a pegar só, fazer cherry picking, evidência anedótica e tudo mais, e por isso você está muito suscetível, você está vulnerável a outras teorias da conspiração. Né? E como eu falei, pseudociência nunca vem sozinha. Ela sempre vem em combo, cara. Sempre vem em combo. Pseudociência é bicho de cardume. Você não vê andando sozinha. Eu concordo inteiramente com o Peru, 110%. Eu acho que, primeiro, não existe pseudociência inócua. Segundo, a gente precisa entender de onde vem essa raiz. Né? Porque às vezes a pessoa pode ter a impressão de que pseudociência é aquela crença que simplesmente não é verdadeira, aquela ideia que não é verdadeira e a ciência é aquela que é verdadeira. Não é isso. As pessoas precisam entender, e esse é um grande trabalho que os divulgadores de ciência têm pela frente, entender como funciona a ciência. Então vamos pegar, por exemplo, a famosa cloroquina. Lá no começo da pandemia, alguém levantou a hipótese, a cloroquina pode ter um efeito, a gente vê umas observações in vitro aqui e tal, e não sei o quê. Começaram a testar, os chineses testaram lá, o francês Picareta testou lá na França, e começaram a pular resultados. Aquela hipótese, naquele momento, embora ela não tivesse digamos, uma plausibilidade muito grande, ela era uma hipótese científica. O que caracteriza uma hipótese científica? É uma proposição sobre a natureza que você pode verificar por meio de experimentos e por meio de observações e constatar se ela é verdadeira ou falsa. Qualquer ideia que você tenha, seja a deriva dos continentes, seja, enfim, qualquer hipótese que você queira, se ela tiver um jeito de ser provada ou desprovada, ou seja, ela pode estar errada, né, ela é ciência. Quando se torna pseudociência? Ela se torna pseudociência quando já foi desprovada e ainda assim é alimentada. E alimentada de um jeito pernicioso, porque não é simplesmente você dizer, como, digamos, os criacionistas clássicos, e falar, não, eu acredito na narrativa bíblica. Não, é você se apropriar do discurso da ciência, é você tentar criar um verniz científico em torno daquele negócio e apresentar como se fosse verdade, sendo que já foi refutado por diversos experimentos. Se a gente considerasse tudo que está errado como pseudociência,
a gente ia negar a possibilidade da controvérsia científica, que é justamente o que faz a ciência avançar. São ideias diferentes que entram em conflito e a natureza vai ser o árbitro, vai decidir quem está certo, quem está errado. Enquanto a população, de uma forma geral, não aprende o método, não aprende como se faz ciência, o que caracteriza uma hipótese científica, como ela está sendo testada, quais são os resultados, qual é o peso de cada resultado, quem avaliou cada resultado publicado. Enquanto não entender esses meandros, a gente as pessoas estão sujeitas a confundir uma com a outra. E como o Pirula falou, não tem uma que é mais ingênua que a outra, porque justamente vem desse desconhecimento. Então aquela hipótese inócua, tipo a Terra plana, que não vai mudar a vida de ninguém, ela se traduz num jeito de pensar, como disse o Pirula, que mostra que você não entende a ciência. E se você não entende a ciência, você é um potencial receptáculo para qualquer outra ideia pseudocientífica. Então, eu acho que não dá para a gente escolher quais são as pseudociências que a gente vai descartar, e sim a gente tem que combater todas elas. E como? Explicando para as pessoas como a ciência funciona. Não é atacando pessoalmente cada uma das ideias, porque realmente aí eu concordo com o professor Gordi, ia faltar cientista para atacar cada ideia maluca que aparece por aí e é apresentada como ciência. Às vezes até ganhando notoriedade, vira tratamento no SUS, tem um monte de problemas aí associados à pseudociência do ponto de vista social. Mas se você explica para as pessoas como a ciência funciona e entende que as hipóteses estão aí para ser testadas e confirmadas ou refutadas, aí sim você está preparando a pessoa para ler sobre aquele assunto e entender o que está rolando. Deixa eu fazer uma pergunta para a Ana. Desculpa, Cecília, só fazer uma pergunta para a Ana. Eu bolei uma analogia aqui, você me diga se ela está correta, tá? Digamos assim, uma terra plana, um criacionismo, o que seja, seria como se fosse uma doença que só abaixa o teu sistema imune. Ela não vai te matar, ela não vai gerar nenhum sintoma, mas ela vai abaixar teu sistema imune. E aí, as doenças mais graves, seria a antivacina, negar a mudança climática, essas coisas todas, seriam as doenças mais graves, mas só que aí, quando elas entram em você, você não tem mais sistema imune porque a Terra plana tirou, entendeu? São oportunistas. Não sei se faz sentido, mas... Acho que sim, até a analogia a porta de entrada para drogas mais pesadas. Na verdade, a Terra plana é o contrário, né? A Terra plana é o estágio terminal, né? Quando já não tem mais, tá respirando por aparelho. É uma questão psiquiátrica, já não é mais, é outro lance, eu acho. Mas, assim, eu acho essa analogia mais ou menos, Pirula, pelo seguinte... Eu fiz um teste aqui. Porque eu acho assim, na verdade, você encontrou alguém que é imunossuprimido. Ele é imunossuprimido. Você dá o sistema imune para essa pessoa, é você explicar como a ciência funciona. Aí ela vai ser exposta às diversas ideias malucas, vai saber selecionar as evidências e chegar às suas próprias conclusões, que é uma coisa muito importante e é outro elemento que é cooptado aí pelos negacionistas, né? Eles adoram falar isso. Pense com a sua própria cabeça, tire suas próprias conclusões. O problema não é você tirar suas próprias conclusões, é tirar suas conclusões baseado em quê? Né? Esse aqui é o drama. Né? A gente precisa explicar às pessoas não o que elas devem pensar, mas como elas devem pensar. Né? Como se faz a ciência, como você pode pesar diversas evidências e saber graduar o que é mais importante, o que é menos importante, o que é mais relevante, o que é menos relevante, para você navegar pelo cenário de incerteza que a ciência traz. É outra coisa que a gente precisa martelar. Muitas vezes as pessoas não entendem e isso acaba sendo uma fonte de fraqueza para a apresentação da ciência. A ciência é incerta por definição. O que a gente faz no processo científico, com o método científico, é ir diminuindo a incerteza. Então, se no começo ninguém sabia se hidroxicloroquina funcionava ou não, depois de alguns meses de experimentos e respostas na própria população, viu-se que não tinha o menor efeito, nem o mínimo efeito, nem o mais vago efeito. Isso ficou constatado. Mas no começo podia ter tido uma controvérsia científica. Muitas ideias na ciência aparecem e são demonstradas como erradas. E o próprio trabalho do cientista, muitas vezes, é derrubar ideias que já estão consagradas na ciência, é tentar refutá-las para levar o conhecimento um passo adiante. O passo adiante vai ser o último passo? Não. Você vai continuar tendo incertezas que vão gerar novas perguntas, que vão refinar o conhecimento mais para frente. Então, assim,
o que as pessoas veem como uma fraqueza, que é a incerteza, que a OMS fala, não sabemos ainda o que vai acontecer com a Omicron e tal, na verdade é a força da ciência, porque ela vai se aperfeiçoando. Agora, quem sai com a ideia errada desde saída e não muda de opinião, esse é o fraco, sim, porque ele não tem a menor chance de estar certo, uma vez que a ideia dele é refutada. Então, a força da ciência está nessa incerteza. Se as pessoas não souberem entender isso, aceitar que de vez em quando a gente não tem as respostas, mas estamos procurando, temos os caminhos, veja esse resultado, e a coisa começa a se consolidar, a gama de estudos começa a apontar numa mesma direção, aí a pessoa mesmo é capaz de fazer seu julgamento. Aí ela está pronta para aquela coisa do, não, tire suas próprias conclusões.